Louvado seja o nome do Senhor. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Estava com saudade desse altar, com saudade dos irmãos. Amém? Mas às vezes a gente faz algumas coisas que nem sempre são as que nós queremos. Mas bom é que Deus é bom em todo o tempo. E onde nós estamos, o Senhor também usa nossas vidas para ir levando a mensagem do Senhor nas nossas vidas. Eu quero ler primeiramente aqui João 4, né? Eu quero ler o texto da mulher de Samaria inteiro. A palavra do Senhor diz que, já vou lendo para poder ganhar um pouco de tempo. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens nem com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos nos assentar. A palavra do Senhor vem nos dizer aqui a respeito de um encontro que já estava premeditado, já estava programado nos céus. O Senhor certamente, Deus certamente já tinha agendado o encontro dessa mulher com Jesus Cristo. O Senhor já sabia o que ia acontecer na eternidade passada, antes que o mundo houvesse,
antes que qualquer coisa acontecesse, Deus já sabia o que ia acontecer e já tinha um propósito com essa mulher. Já colocou no coração dessa mulher que ela estivesse ali naquele dia, naquele momento, naquela hora, para poder ter esse encontro com o Mestre. E o Mestre, o nosso Jesus, ele não passou direto, ele fez uma parada. E é interessante você ver que como homem, como eu, como você, a palavra do Senhor disse que ele tinha se sentado ali porque ele estava cansado. A palavra do Senhor diz isso. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Lugar estratégico, porque sabia que viria aquela mulher ali. Aleluias! O nosso Deus sabe o momento certo de se encontrar com você, de se encontrar comigo, de se encontrar com a pessoa que ainda não está aqui, que você tem clamado, tem orado, tem buscado por ela. Deus sabe o momento que vai tocar, Deus sabe o momento que vai enviar Jesus Cristo para se assentar junto àquela fonte, para se assentar junto a este lugar, junto à fonte que diz o que? Das águas, as águas que já foram faladas, foram louvadas, as águas que já falamos tantas vezes, que hoje mesmo já foi dito ali em Isaías 12, conforme o pastor Celso leu, dessas águas de salvação, porque as águas que Deus traz para nós, as águas que Jesus Cristo traz para nós, não são outras águas senão as águas de salvação. Hoje ainda na leitura que nós fizemos no grupo do diaconato, a palavra saiu a respeito da rocha, dessa rocha que é Cristo, dessa rocha que andou ali com o povo, Orecantaralabalacheias, desde a saída do Egito. Desde a saída do Egito, essa rocha estava ali, porque era a rocha de salvação. E aonde tem, aleluias, aonde Jesus Cristo chega, ele sempre vai se assentar junto a alguém que tem sede e fome de algo. E me veio algo enquanto aqui nós estávamos louvando e a palavra foi ministrando o meu espírito, e me veio algo, quando aqueles homens, eles pediram, quero água, naquela caminhada ali na saída do Egito, e que queriam tanto água, que Moisés foi lá, ao invés até de falar a rocha, Moisés feriu a rocha, e a palavra do Senhor diz que por conta disso, por conta da ira que ele teve, não foi exatamente por ferir, mas foi porque ele fez isso com ira, por conta do povo que tanto falou no ouvido dele, que ele se irou na realidade. E quando saiu ali, o que esses homens queriam? Que sede que essas pessoas tinham? Não era uma sede de água, da água que sacia, a sede física, mas eles estavam sedentos de outras coisas, como quantas vezes nós estivemos. Antes nós vivíamos sedentos, nós precisávamos de tantas coisas para preencher o nosso dia, para preencher a nossa vida. Quantas pessoas acham que vão saciar a sua sede lá no meio de drogas, às vezes numa bebida, às vezes com mulheres, às vezes com amigos, às vezes com cervejas, numa rodada de amigos. Deixa eu me encontrar, contando um monte de piadas, sem graça, mas que para eles ali naquela hora riem tanto, tantos escarnecem. É a sede de quê? Uma sede que só Jesus Cristo, só a água da vida pode saciar. E aquele povo não reconheceu que tinha a rocha ali caminhando com eles o tempo todo. A rocha estava ali. A rocha era Cristo e a rocha acompanhava eles saindo. Sempre, sempre, sempre. Deus nunca deixou que o homem ficasse sozinho. Sempre esteve junto, mas o homem não se apercebia, como nós não nos apercebíamos de Deus, do Jesus presente. A gente conhecia o Deus que um dia a gente vai encontrar. Quando a gente morrer, a gente vai prestar conta a Deus, vai chegar lá no céu e tal, e vai prestar conta a Deus. Mas nós não tínhamos consciência desse Deus que caminha comigo e com você, que vê o que eu e você fazemos a cada instante, que contempla o nosso falar, que contempla o nosso caminhar, que contempla o nosso assentar, que sabe aquilo que a gente faz, que a gente acha que ninguém sabe, que está escondendo de todo mundo, que conhece os nossos pensamentos, que sabe que vai nos nossos pensamentos, sabe que os nossos pensamentos, aqueles que nós agasalhamos, porque pensar não é pecado,
é involuntário. Às vezes você não está nem querendo, você está até no meio de uma oração e vem um pensamento e atravessa a tua mente, vem ali, aí você repreende, você canta um louvor, você, volta ali para se ligar com o Senhor, mas o pensamento entrar é involuntário, nós não temos culpa, mas muitas das vezes nós gostamos de uns pensamentos que não agradam ao Senhor, e aí o Senhor conhece também, quando a gente vai dando forma, quando a gente vai gostando de pensar, volta, pensa de novo. Sabe quando a gente sonha, quando a gente está dormindo e que sonha? O pastor Celso hoje falou a respeito de um sonho, e às vezes nós estamos no meio de um sonho bom, um sonho que é agradável, a gente não quer que aquele sonho acabe. Aí o que a gente faz? Acorda um pouquinho, mas volta, fecha o olho, quer continuar o sonho, quer dar continuidade como se fosse um filme. E muitas das vezes nós fazemos isso com o nosso pensamento, e Deus conhece também, porque Ele sonda a gente, Ele sonda e conhece tudo que há em nós. Nosso Deus anda conosco na pessoa hoje do Espírito Santo, Ele habita em nós e sabe tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos. Não adianta eu abraçar uma pessoa, nossa, como eu te amo, nossa, você me é preciosa, você me é isso, quando no meu coração, nossa, sabe? Não adianta, porque Deus sabe. Melhor é a gente falar a verdade, ou então ficar quieto. Se a gente não tem muita simpatia, se a gente não tem ainda, se Deus ainda não colocou o amor dele no coração da gente pela pessoa, fica quieto, não fala nada. Pelo menos você já não está errando numa coisa, já não está pecando numa coisa, não está mentindo. Porque o Senhor olha para a gente e fala assim, você fala com a boca, mas teu coração está longe, teu coração fala outra coisa. E Jesus, os samaritanos, nós já sabemos, já fomos ministrados tantas vezes, não se davam com os judeus, e Jesus preparou, aquele lugar ali foi um momento preparado por Deus, porque Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. Deus sabia que quando aquela mulher chegasse para Ele, quando ela fosse curada dos seus traumas, das suas situações, ela seria uma grande ajudadora, uma grande agente do reino, porque a palavra diz que ela tocou 10 cidades, ela foi a primeira missionária, chegou e foi falando logo com todo mundo, olha, encontrei o profeta, ele me falou tudo da minha vida. Sabe aquela pessoa, quando você vai, quando você gosta de uma pregação, quando você gosta de uma ministração, quando Deus usa a pessoa, como dizia a pastora Cândida, no profundo e no oculto, quando chega e fala assim, olha, você ontem estava assim, 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 vendo isso, 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 fazendo isso, isso, isso. Meu Deus, como é que você sabe tudo isso? Aí chega, corro lá para a casa da Ana, nossa irmã, vamos lá, você precisa ver, você precisa conhecer. Olha, Deus usa a pessoa lá no profundo, vamos lá. Chega na casa do outro, aí a pastora chega na casa da outra. Todo mundo vai falando, essa mulher fez isso. Encontramos um profeta. Eu encontrei, ele falou tudo a meu respeito, falou todas as coisas, falou a minha vida. E mais do que isso, gente, Jesus, essa mulher teve o privilégio de ser a única pessoa, primeira pessoa da Bíblia. E se a minha memória não me falha, mas me parece que ele falou para outra também, mas se a minha memória não falha, foi a única pessoa para quem ele se revelou, eu sou, fora de Pedro, porque ele falou que com Pedro foi outra história. Pedro era discípulo dele, foi ali instruído, foi usado pelo Espírito Santo de Deus, quando ele disse assim, não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que te falou. Mas aqui com essa mulher não, ele chegou e disse assim, olha, sou eu que falo com você que sou Jesus, sou eu que sou Cristo, sou eu que aquele que havia de vir. Ele não falou isso com nenhum discípulo dele, não falou isso com nenhum sacerdote, não falou isso com nenhum seguidor, com ninguém que andava atrás dele dia após dia, mas falou com aquela mulher pecadora, com aquela mulher que já tinha tido 5 maridos, com aquela mulher que ninguém dava nada por ela, com aquela mulher que era frustrada, que era arrebentada, que era destruída, que já não tinha futuro. A gente não sabe a história dela, porque diz a palavra que ela ia pegar água num horário que ninguém ia. Aí tem uma vertente que diz que porque ela era uma mulher, uma mulher assim, de má fama. Mas tem uma vertente também que diz o contrário, que os homens largavam ela
E ela ia arrumando outro marido. E devia ser uma mulher muito bonita, que já estava no 5º, olha. Então devia ser uma mulher, não devia ser uma mulher feia, né? Não devia ser uma mulher de se jogar fora. Mas tem uma vertente que diz isso, que os maridos largavam dela e vinha outro, se casava com ela, né? Ficava com ela, tal. Até que chegou nesse, quer dizer, no final das contas, era uma mulher, no mínimo, extremamente frustrada. No mínimo, uma mulher que, os homens só servem para me usar. Chegou, me usou, pronto. Usou o que queria, fez o que queria, me pegou enquanto eu estava bonitinho, enquanto eu estou bonita, enquanto eu estou bem. Acha que eu tenho um corpo bonito, acha que eu tenho um rosto bonito, mas nada além, não tem nada de profundo em mim. E aquela mulher foi ali, com o intuito de buscar o quê? De buscar água para saciar a sua sede física. Mas encontrou alguém que saciou a sua sede de vida. Gente, não tem nada melhor do que quando a gente encontra Jesus e quando a gente precisa. Eu não sei quantos aqui tiveram isso, mas eu posso dizer que essa foi a minha história. Eu procurei, eu tinha sede dentro de mim. Dentro de mim eu tinha essa sede, não sabia a sede de quê, mas sabia o dia que eu encontrei com Jesus, o dia que eu encontrei com Ele na beira do poço, o dia que essas águas, aleluias, que essas águas purificadoras, o dia que esse olhar de Cristo me alcançou, o dia que o amor de Cristo me alcançou, o dia que Ele me deu um copo de água e que disse: olha, todas as suas frustrações, todas as suas indignações, todo jeito que você olha para você e que você não se valoriza, tudo aquilo que você olha para você e diz que você não é nada, eu quero te dizer que você tem um grande valor. Eu quero te dizer, aleluias, que você é tão preciosa, que eu parei tudo. Eu parei na caminhada para me encontrar contigo e para te dar um copo de água. E essa água, quando nós tomamos essa água, e todos nós aqui já tomamos dela, com certeza absoluta, você pode não ter saciado ainda a tua sede, você não pode ainda não ter entendido quem te entregou essa água, mas com certeza absoluta já te foi oferecida pelo menos. E aqueles que já tomaram, sabem que um dia que a gente toma essa água, nunca mais nós temos sede de outra coisa. A nossa sede, aleluia, é por mais de Deus. A nossa sede é por mergulhar mais, conforme diz a palavra ali em Ezequiel, e nos aprofundando a tal ponto que já não mais só bebamos um copinho d'água, mas a gente quer mergulhar, a gente quer entrar, a gente quer se largar. Senhor, olha, eu estou nas tuas mãos. Sabe quando você entra assim num rio ou num mar, num lugar daquele de águas puras, de águas azuis, de águas transparentes? Sabe quando você encontra, eu não sei quantos já tiveram oportunidade de estar num lugar assim. Eu já tive a oportunidade de estar lá em Porto de Galinhas, que é um lugar desses, a água transparente, água quente, água na medida para a gente. Angra dos Reis é outro lugar, lá nas ilhas, não ali Angra mesmo, mas nas ilhas é outro lugar. Arraial do Cabo tem lugares que são assim também, mas as águas de Arraial são frias. Então elas são desagradáveis para a gente, apesar de lindíssimas. Mas as de Angra dos Reis e as de lá de cima, não. As de lá de Porto de Galinhas, não. São águas gostosas, aquelas que são agradáveis. Então quando você se solta naquelas águas, você esquece que tem 25 metros de profundidade para baixo. Sabe por quê? Você se sente tão bem, que ali você se solta, você simplesmente se larga ali naquele mar e deixa. Aí vem alguém que fala assim: você sabe qual a profundidade que está aqui? Estou falando da minha história, não sei nadar muito bem, me viro na água, mas uma vez que eu fui a Angra, aconteceu exatamente isso. As águas eram tão boas, as águas eram tão claras, as águas eram tão agradáveis, que de repente eu estava lá, tranquila e calma, e meu marido vira para mim e diz assim: você sabe quantos metros que tem de profundidade aqui? Tem uns 25 metros, aí apavorou, né? Que negócio é esse? Aí deu medo. Mas essa água, aquela água que a gente quer e se solta, se larga nos braços do Pai, só quer ser guiada por Ele, só quer chegar do outro lado dessa margem, levada por Ele. Você já não tem mais vontade própria, tua vontade é de Deus. Para onde Ele te levar tá bom, para onde Ele te guiar tá bom.
é o lugar perfeito, é o lugar onde você quer estar, é onde você quer estar. A gente chega para Jesus muitas vezes pensando que Ele vai acertar uma parte da nossa vida. Aí quando você encontra com Ele, aí você vai ver que não. Ele é tudo que nós queríamos. O resto todo passa a ficar de segundo plano. E a gente entende que tudo que nós temos, se nós temos um bom esposo, se nós temos filhos, se nós temos casa, se nós temos marido, não importa o que, pai, mãe, mundo, trabalho, um bom trabalho, uma boa escola, tudo que nós temos veio dele. Veio dele. E Ele é a nossa fonte de águas vivas. Um dia que a gente encontra essas águas da salvação, um dia que a gente chega para beber essas águas, nunca mais a gente tem sede, nunca mais. E quando eu tenho sede, quando você tem sede, meu irmão, pode saber, o dia que você começa, estou precisando ir numa festinha, ir aqui ou ir ali, comprar uma roupa nova, fazer um não sei o quê, sabe aqueles negócios às vezes que bate na cabeça da gente, que está faltando alguma coisa que a gente não sabe o que é? Estou precisando fazer uma grande viagem, estou precisando trocar de trabalho, estou precisando disso, daquilo. Quando começa uma inquietação que não traz paz no nosso coração, a gente precisa novamente chegar nesse poço de águas e tirar a nossa sede de novo nessa fonte, a fonte que é Jesus, essa rocha verdadeira. E essa rocha, essa fonte sempre vai ter água para você. Nunca mais a gente vai ficar sedento. E a palavra do Senhor diz isso, que quando ele chegou para conversar com aquela mulher, a mulher diz assim, que negócio é esse? Não sabe que a gente não se comunica? Não sabe que a gente não conversa? Um homem conversando com uma mulher, ainda mais sendo judeu e eu samaritana, que negócio é esse? Aqui o Senhor vem nos mostrar que para Deus não tem acepção de pessoas. Não tem quem é e quem não é. Nós fazemos, nós dizemos, nós estigmatizamos. Esse tipo de pessoa é o perfeito, esse tipo de pessoa não. Nós fazemos esse tipo de separação, mas Jesus não faz. Jesus, Ele veio para todos. A palavra diz que primeiramente Ele veio para os seus, mas os seus o recusaram. Mas já era também propósito eterno, já era propósito de Deus que fossem recusados. O Senhor cegou o entendimento dos judeus, o Senhor fechou os olhos dos judeus para que todos pudessem ser alcançados, para que eu e você, independente se a gente tenha ou não uma linhagem judaica, a gente possa, aleluias, estar escrito no livro da vida. Nós temos, aleluias, o sangue de Jesus Cristo que nos cobre e que nos comprou. É Ele que é o nosso passaporte para o céu, nosso passaporte para o nosso Pai. Conforme já foi dito aqui na oração, não precisamos mais de sacerdote, não precisamos mais de coisa nenhuma para chegarmos até Deus. Mas nós precisamos o quê? Apenas ser de Jesus Cristo. Apenas reconhecer que Ele é o novo e vivo caminho. E já entramos naquele lugar onde ninguém poderia entrar, mas nós entramos direto ali na sala do trono. Aleluias. Glórias, glórias, glórias ao Teu nome. E Jesus aqui, quando aquela mulher vira e pergunta, Senhor, tu nem tem como tirar água, esse poço é fundo, onde é que tens água viva? A água viva era Ele mesmo, não precisava tirar de lugar nenhum. Era Ele a água viva. Quando a gente chega com Jesus, falar de Jesus, tem uma música antiga do Nelson Ned que diz, quando eu falo de Jesus, a minha alma se ilumina. E é verdade, a gente começa a falar de Jesus Cristo, a alma da gente, a vida da gente, você pode estar triste, você pode estar angustiado, mas a gente começa uma conversa a respeito de Jesus Cristo, a nossa vida vai mudando. Quem não tem esperança, gera esperança. Quem não vê uma luzinha lá no fim do túnel, vira e começa a falar assim, é bem verdade, ontem estava bem pior, minha vida quando eu era criança, olha quanto sufoco eu passei, e cheguei até aqui, quantas coisas a gente tem hoje, graças a Deus eu posso ir no mercado, posso comprar alguma coisa, se hoje eu não tenho, alguém vai, estende a mão, leva, Deus toca lá, e vamos orar para isso voltar a acontecer, meus irmãos, porque podemos fazer, porque o Senhor, quando um irmão da gente estiver necessitado, e muitas das vezes ele nem fala com o outro que está em necessidade. Eu lembro que quando nós nos convertemos, a pastora Ana, eu ali, nas nossas épocas lá, eu lembro que assim, quantas vezes nós levávamos, e hoje ainda acontece isso,
Ainda acontece, não da forma que era, mas eu lembro de uma vez, vou falar do testemunho da pastora Ana, que ela sentiu no espírito, sentiu no coração de fazer uma compra, mas como se fosse para a casa dela. As meninas pequenas ainda, como se fosse lá para a casa dela. Então, quer dizer, com todas as guloseimazinhas que crianças gostam, lá com os danoninhos, né, pastora, na época, lá com os danoninhos, com as bolachas gostosas, não aquela que a gente compra, vai ser compra lá para a igreja, vai ser compra lá para o irmão, vai ser compra lá para a irmã. Deixa eu comprar qualquer tipo de fubá, deixa eu comprar qualquer tipo de feijão, qualquer tipo de farinha. Afinal de contas, para quem não tem nada, isso aqui já está muito bom. Não, não, não. O Senhor tocou no coração dela de quê? Compra como se fosse para a tua casa, uma compra para a tua casa. E ela fez uma baita de uma compra abençoada, e levou lá na casa da pessoa. E a pessoa, junto com umas criancinhas, né? Eu conheci até a irmã, junto com as criancinhas, chegaram felizes da vida lá, com os cabelinhos lá todos lisinhos, né? Arrumadinho lá e tal. Agradecidos, gratos a Deus, ajoelhando, dizendo que, olha, nós estávamos orando para que viesse uma compra para a gente. Então, meu irmão, realmente Deus envia, Deus não vai deixar o seu padecer por necessidade, a palavra diz isso. O Senhor, então, a gente lembra às vezes, olha, lá atrás eu precisava assim, mas hoje o Senhor me dá condição de eu ir no mercado, poder comprar o que eu quero, poder comprar o que meu filho tem vontade. Dá para a gente fazer assim, dá para a gente fazer assado. Então a gente vai lembrando de quantas coisas o Senhor foi fazendo na nossa vida. Tem um hino da harpa que diz: quantas bênçãos, conta quantas são. Todas as vezes que nós nos lembramos das bênçãos que o Senhor fez por nós, nós podemos saber que desde o dia que nós chegamos, desde o dia que nós tomamos desta água maravilhosa, que nós bebemos desta água que nos tirou a sede, nós não precisamos mais ficar no mesmo patamar, meu irmão. Se nós quisermos, nós podemos a cada dia experimentar de coisas novas, de experimentos muito maiores. Essa mulher teve esse encontro com Jesus Cristo ali, e ela pergunta: olha, por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, esse que fez esse poço? Quer dizer, ela conhecia a palavra, ela não era uma pessoa estrangeira, ela não era uma filisteia, ela não era alguém que não sabia quem era, não era nem uma Raabe. Raabe ouviu falar das maravilhas de Deus, mas ela não conhecia Deus como essa mulher conhecia. Essa não conhecia, sabia que Jacó tinha feito aquele poço ali, sabia que Jacó tinha. Então ela tinha isso no coração dela. Por acaso você é maior do que ele? Como é que você vem falar um negócio desse para mim? E Jesus fala para ela: eu sou porque eu sou o prometido. Eu sou, aleluia, aquele do qual Isaías profetizou. Eu sou aquele que desde o início estava programado para vir, que desde o início eu sou o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, por amor a você. Mas estou aqui hoje para que você conheça a mim, para que você saiba que eu posso tirar toda a tua sede, que eu posso mudar a tua vida, eu posso transformar toda a tua vida. Você não precisa mais viver dessa forma, não precisamos mais viver dessa forma. Aqueles que vivem uma vida medíocre, e muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, estamos na casa de Deus, somos ministrados todos os dias, lemos a Bíblia todos os dias e vivemos uma vida medíocre na presença do Senhor. Por quê? Porque nós recusamos essas águas que purificam, águas que transformam, águas que limpam, águas que lavam, águas que cada dia elas vão infiltrando lá, sabe? A água tem o poder de, nada pode conter uma água. Se você molha aqui, ela vai arrumar um lugarzinho, se tiver um buraquinho, ela vai fazer um estrago lá embaixo. Vai fazer um estrago ou vai fazer uma limpeza, depende de como ela vem. Ela faz as duas coisas, mas no caso da água da vida, quando a gente deixa que essa água da vida entre na gente, que comece desde a nossa mente purificando, que passe pelo nosso coração, que passe pelos nossos órgãos, que passe pela gente inteira, essa água, aleluia, assim como aquela água e aquele sangue que saiu do lado do nosso Jesus, e que dali saiu o que nós somos hoje, saiu a igreja que era a grande arma secreta de Deus. A igreja era a grande arma secreta de Deus, era o mistério que foi revelado depois que Jesus Cristo veio, depois que o Espírito Santo se manifestou. A igreja só pôde nascer
quando Jesus Cristo veio. Antes não tinha igreja, a igreja veio com Jesus, ali na cruz, naquela ferida que aquele soldado veio e rasgou, ali aquela lateral de Jesus Cristo, quando saiu água e saiu sangue, água que purifica e sangue que nos limpa, apaga todo o nosso pecado, apagou o nosso pecado e nos lavou, nos limpou, nos trouxe uma vida nova. E é isso que a palavra do Senhor disse aqui. E essa mulher ficou tão alegre, tão alegre, que ela virou e saiu rapidamente, foi correndo lá, conversou com todo aquele povo lá do lugarejo onde ela morava, e olha, eu conheci uma pessoa que vocês têm que conhecer. E todos aqueles que ouviram Jesus Cristo ali, eles foram alcançados, aleluias, como Jesus Cristo um dia nos alcançou primeiro um numa casa, mas aquele um tocou todos os outros, tocou os vizinhos. Isso que nós temos que ter o entendimento. Não somos cristãos de palavras, somos cristãos de atitudes. Somos cristãos quando nós mostramos para os outros a quem mora dentro de nós. Qual é a nossa essência, a minha essência e a tua essência não pode ser igual. Não podemos estar dia após dia na casa do Senhor e não ter transformação na nossa vida, não ter mudança. E todos nós precisamos ser mudados e transformados. Não importa se a gente tem 5 anos, 2 anos de convertidos, se temos 30, se temos 40, se temos 50, se temos 60, não importa quanto, ainda estamos num processo de limpeza. A cada dia precisamos ser mudados, a cada dia nós olhamos para dentro da gente e a gente olha e fala assim, meu Deus, nisso eu preciso ser transformado. E quando a gente chega diante de Jesus, quando a gente chega, aleluia, neste lugar, mas aquele que der da água que eu lhe der, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água, que salte para a vida eterna. Sabe por quê? Cada dia a gente quer mais ser limpo por essa água. E quanto mais a gente se achega diante do Senhor, mais o Senhor mostra o quanto nós precisamos ser transformados e mudados. Quanto mais eu me achego diante do Senhor, quando eu me achego de verdade, porque eu tenho as orações também, que são aquelas metódicas. Tem dia que não adianta que, pelo menos vou dizer de mim, que o Espírito Santo não vem da forma que eu gostaria que viesse. Então é a oração que eu faço que já está bem a nível de mente. Mas o dia que a oração, o dia que eu entro nessas profundezas, no dia que eu me deixo levar por essas águas do Senhor, aí o Senhor vem me mostrando, Fátima, olha isso aqui no teu coração, olha essa atitude tua, olha isso aqui que você precisa trabalhar, olha isso que você precisa tratar. E Ele vai tratando e vai limpando, mudando a gente, meu irmão. Automaticamente Ele muda tudo ao que está ao nosso redor. Porque a palavra do Senhor diz que se nossos olhos forem bons, tudo à nossa volta será bom. Se os nossos olhos forem maus, a gente só vai ver maldade em tudo. Em qualquer atitude de qualquer pessoa a gente vê uma maldade. Mas quando nossos olhos são bons, nós vemos o quê? Nós vemos aquilo que Deus vê. Nós não vemos como Ele viu um dia em mim. Ele viu em mim não o que os outros viram, mas Ele viu a minha essência. Falou assim, não, você hoje pode estar desse jeito, mas você vai ser transformada. Jesus viu isso nessa mulher. Você hoje está desse jeito, mas você vai ser transformada. Toma dessa água. E hoje, quando nós... Em nome de Jesus Cristo, se houver algum caminho mau na minha vida, vou dizer a partir de mim, na minha vida, na nossa vida, que elas possam também nos purificar, possam nos revelar, assim como foi revelado para essa mulher, assim como foi mostrado para essa mulher, e que haja uma novidade de vida nas nossas vidas, que haja uma novidade de vida, que a gente não se achegue mais diante do Senhor, somente como sendo um profeta, mas como eu
sou o que eu falo contigo. Eu sou Jesus. Eu sou o Espírito de Deus que habita em você, sim. E você tenha convicção, meu irmão, que eu tenha convicção daquilo que o Senhor veio e que faz e que fará na minha vida e na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar nessa noite. Vamos pedir a Deus que venha ministrar as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor, ó Pai, aleluia, nos deu desta água. Essa água que tirou a nossa sede, Pai amado. Ah, Senhor, é o pão que desceu do céu e saciou a nossa fome, e sacia a nossa fome. Que nós tenhamos esse entendimento, ó Deus amado, e todas as vezes que a nossa alma, Senhor, a nossa alma quiser ministrar algo contrário, que é para a gente se fartar em outras coisas, ó Deus. Pai amado, que nós venhamos, Senhor amado, Senhor, a nos alimentar da palavra, venhamos, Senhor amado, a buscar a Ti, Senhor, em oração, em adoração, em louvor, meu Deus, para que sejamos cheios, ó Deus, para que sejamos satisfeitos e saciados em Ti, em nome de Jesus, amém, aleluia.